Nas últimas horas de sua vida, Jesus proferiu 7 frases que ressoariam pela eternidade. Essas palavras, ditas em meio à agonia da crucificação, não foram apenas expressões de sofrimento, mas verdadeiros testemunhos de amor, redenção e perdão. Mesmo em seus momentos finais, Jesus demonstrou uma compaixão incomensurável, intercedendo por aqueles que o crucificaram, oferecendo perdão e confirmando sua missão divina de salvar a humanidade. Cada frase proferida na cruz carrega um peso espiritual profundo, revelando não apenas o sofrimento humano de Jesus, mas também sua conexão inseparável com o Pai e sua missão de redimir os pecados do mundo. Quando Jesus pediu ao Pai que perdoasse aqueles que o estavam crucificando, ele nos ensinou que o perdão é mais poderoso que qualquer dor ou injustiça que possamos sofrer. Suas palavras, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, são um reflexo do amor incondicional que ele tinha pela humanidade, um amor que transcende o ódio e a violência, e que continua a ser uma fonte de inspiração para cristãos ao redor do mundo. Além disso, Jesus, ao prometer ao ladrão arrependido que ele estaria com ele no paraíso, nos deu uma visão clara da misericórdia divina. Não importa quão tarde possamos nos voltar a Deus, sempre há uma oportunidade para o arrependimento e a salvação. Jesus não estava apenas sofrendo por si mesmo, mas por todos nós, e essas declarações nos mostram que sua missão era nos conduzir à redenção, oferecendo um caminho de esperança para todos que acreditam nele. Ao cuidar de sua mãe Maria, mesmo em seus últimos momentos, Jesus nos mostrou a importância dos relacionamentos e do cuidado uns com os outros. Sua preocupação com Maria e João, confiando-os mutuamente, é um exemplo de como devemos viver em comunhão, zelando pelos nossos entes queridos, mesmo diante de grandes provações. Cada uma dessas frases carrega uma mensagem universal de amor, perdão e fé. Elas continuam a reverberar pela história, transformando vidas e oferecendo consolo espiritual, lembrando-nos do imenso sacrifício de Cristo e da promessa de salvação que ele nos deixou. Essas palavras nos convidam a refletir sobre a profundidade do amor divino e a renovação que ela oferece, independentemente de nossas falhas ou circunstâncias. Quando um dos ladrões, crucificado ao lado de Jesus, se dirigiu a ele pedindo misericórdia, foi com um coração cheio de arrependimento. Este ladrão, que inicialmente estava destinado à morte, viu em Jesus a promessa de algo maior, algo que transcendia o sofrimento e a punição. Ele não pediu para ser salvo da dor física ou da cruz, mas pediu por algo muito mais profundo. Ele clamou por misericórdia espiritual, reconhecendo quem Jesus realmente era. O ladrão disse: "Lembra-te de mim quando entrares no teu reino." Suas palavras não foram apenas um pedido de ajuda, mas uma confissão de fé. Jesus, com sua infinita compaixão e graça, respondeu ao ladrão arrependido com uma promessa impressionante: "Hoje estarás comigo no paraíso." Nesse momento, Jesus não olhou para o passado pecaminoso daquele homem, mas para o arrependimento sincero que brotava de seu coração. Essa resposta de Jesus demonstra a profundidade da graça divina, a misericórdia incondicional que está disponível para todos aqueles que se voltam a Ele com sinceridade. Jesus, em meio à sua própria dor e agonia, ainda encontrou tempo para garantir ao ladrão que a salvação era possível, mesmo à beira da morte. Essa promessa revela que a salvação não depende de boas obras realizadas ao longo de uma vida inteira, mas sim de um coração genuinamente arrependido e cheio de fé. A resposta de Jesus não foi um julgamento, mas uma abertura para a esperança. Esse momento nos ensina que a graça de Deus é oferecida a todos, independentemente da gravidade de nossos erros passados. O ladrão, que em seus últimos momentos reconheceu a realeza de Jesus e sua promessa de vida eterna, foi imediatamente aceito no reino dos céus, sem barreiras, sem julgamentos. A profundidade desse ato é um testemunho do quanto Jesus valoriza o arrependimento e a fé. Ele olha além dos pecados e das falhas humanas, para o desejo sincero de estar com Deus. Esse encontro na cruz nos lembra que nunca é tarde demais para buscar a redenção, que sempre há uma chance para aqueles que em humildade e verdade se voltam a Cristo. Mesmo no último momento, o ladrão encontrou não apenas misericórdia, mas uma promessa de vida eterna ao lado do Salvador. Mesmo nos momentos finais de sua vida, quando a dor e o sofrimento físico eram intensos, Jesus demonstrou uma preocupação especial com sua mãe Maria. Em uma das declarações mais comoventes feitas na cruz, ele olhou para Maria, que estava aos pés da cruz, e para o discípulo João, que ele amava, e disse: "Mulher, eis aí o teu filho", e para João: "Eis aí tua mãe." Com essas palavras, Jesus estava confiando o cuidado de Maria a João, assegurando que ela não ficaria sozinha após sua morte. Esse ato demonstra o profundo amor de Jesus por sua mãe, mas também a importância que ele atribuiu aos laços familiares,
mesmo em meio ao sofrimento extremo. Jesus sabia que sua missão estava chegando ao fim e que Maria precisaria de apoio emocional e espiritual após sua partida. Ao confiar Maria a João, ele garantiu que ela seria cuidada por alguém em quem ele confiava plenamente. Esse gesto revela o quanto Jesus valorizava a família e as relações humanas. Não era simplesmente um ato de obrigação, mas uma expressão de amor e cuidado profundo. Mesmo diante da morte iminente, ele não deixou de pensar nas necessidades de sua mãe. Além disso, o ato de Jesus não se limitou a uma questão familiar. Em um sentido mais amplo, esse gesto pode ser visto como um convite para que os seguidores de Cristo cuidem uns dos outros com o mesmo amor incondicional. Jesus, ao confiar Maria a João, estabeleceu um novo tipo de relacionamento entre os seus seguidores, baseado no amor fraternal e na responsabilidade mútua. Ele nos ensina que, independentemente das circunstâncias, o amor e o cuidado pelos outros devem ser uma prioridade. Esse momento também destaca o papel central de Maria na vida de Jesus. Desde o nascimento até a crucificação, Maria esteve presente, e Jesus reconheceu o sofrimento que ela enfrentaria ao ver seu filho morrer. Ao garantir que ela teria o apoio de João, ele estava honrando o mandamento de honrar pai e mãe mesmo em meio à agonia. A mensagem é clara: o amor e a compaixão não têm limites, e mesmo nos momentos mais difíceis, devemos nos lembrar daqueles que amamos e cuidar deles. O amor de Jesus por Maria é um reflexo do amor de Deus por cada um de nós, e o exemplo que ele deixou na cruz nos chama a praticar esse mesmo tipo de amor sacrificial em nossas vidas. Assim como Jesus cuidou de sua mãe, somos chamados a cuidar uns dos outros, especialmente em momentos de dor e necessidade. Essas palavras de Jesus, Deus meu, por que me desamparaste?", carregam uma dor indescritível que transcende o sofrimento físico. Aqui Jesus não apenas sente as chagas do corpo, mas o peso esmagador dos pecados da humanidade inteira. Ao pronunciar essa frase, Jesus expressa uma angústia espiritual profunda, um sentimento de abandono que nunca havia experimentado antes. Aquele que sempre esteve em perfeita comunhão com o Pai desde a eternidade, agora enfrentava uma sensação de separação, algo completamente novo e agonizante para ele. Essa declaração reflete o ponto mais alto de seu sacrifício, não apenas por suportar a dor da crucificação, mas por sentir o afastamento de Deus, causado pelo peso dos pecados que ele carregava. Esse momento de separação espiritual é crucial para compreender o sacrifício de Jesus. Ele assumiu sobre si todos os pecados da humanidade, desde o passado, presente e futuro, e com isso, experimentou o que significa estar espiritualmente separado de Deus, algo que o pecado provoca em cada ser humano. Ao fazer isso, ele tomou sobre si a culpa e o julgamento que todos nós merecíamos, para que pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Seu grito de desespero revela a magnitude de seu amor e compromisso para com a humanidade, pois, naquele momento, ele enfrentava a consequência última do pecado, a separação de Deus. Essa experiência de Jesus na cruz nos mostra o quanto ele sofreu não apenas fisicamente, mas espiritualmente, ao suportar o castigo destinado a todos nós. Além disso, esse clamor de Jesus também se conecta ao Salmo 22, onde o salmista começa com as mesmas palavras. Ao citar esse salmo, Jesus não estava apenas expressando sua angústia, mas também revelando que mesmo no momento mais sombrio de sua vida, o plano de Deus estava se cumprindo. Ele estava vivenciando as profecias, e seu sofrimento fazia parte da redenção prometida. Embora Jesus tenha sentido a separação de Deus, ele sabia que esse era o caminho necessário para trazer a salvação ao mundo. Esse grito também nos lembra do imenso amor de Jesus por nós. Ele suportou a pior das experiências para que nós nunca precisássemos experimentar a separação de Deus. Seu sacrifício abriu um caminho de reconciliação, e ao suportar a ira e a distância de Deus, ele garantiu que todos aqueles que creem nele pudessem viver em comunhão eterna com o Pai. Aqui vemos a plena humanidade de Jesus em uma de suas declarações mais simples, porém profundamente reveladora: tenho sede. Essas palavras não apenas indicam a sede física, um dos sinais mais óbvios de sua exaustão após horas de sofrimento sob o sol escaldante, mas também refletem uma sede emocional e espiritual. No ápice de seu sofrimento, Jesus estava totalmente vulnerável, não apenas como Filho de Deus, mas como um ser humano que enfrentava o peso da morte. A sede física é uma indicação clara de que ele, embora divino, experimentava todas as fraquezas e dores que um corpo humano pode sentir. Depois de horas de tortura, seu corpo clamava por água, evidenciando o quanto o sofrimento físico que ele suportou foi real e extremo. Além da sede física, essas palavras podem ser entendidas em um nível mais profundo, como uma sede emocional e espiritual.
A sede de Jesus poderia refletir a sua necessidade de consolo e conexão, em um momento de profunda angústia. Ele, que sempre esteve em comunhão com o Pai, agora se via carregando o fardo dos pecados do mundo, experimentando a solidão e a distância espiritual. Esse clamor, tenho sede, pode, portanto, ser interpretado não apenas como uma necessidade física, mas também como um reflexo de sua sede pela presença de Deus, que naquele momento, por causa dos pecados da humanidade, estava temporariamente distante. É um grito de uma alma que, apesar de ter plena confiança em seu Pai, sentia a dor de estar separada dele por causa do pecado que carregava. Além disso, essa declaração revela o imenso sacrifício de Jesus, que mesmo em meio ao maior sofrimento possível, não deixou de demonstrar sua humanidade. Ele não pediu alívio imediato de sua dor, nem a libertação da cruz, mas expressou uma necessidade básica e simples: água. Isso nos lembra que Jesus compartilhou de todas as nossas fragilidades humanas, mas fez isso de forma voluntária com o propósito de nos redimir. Sua sede, nesse contexto, pode ser vista também como um símbolo de sua missão para saciar a sede espiritual da humanidade, trazendo-nos a água viva da salvação. O que ele sofreu fisicamente foi muito mais do que qualquer pessoa poderia suportar, e mesmo assim, suas palavras, tenho sede, ecoam através dos séculos, lembrando-nos que seu sacrifício foi completo e abrangente, tanto física quanto espiritualmente. Com a frase, está consumado, Jesus anunciou o cumprimento de sua missão na terra de forma definitiva. Essas palavras não foram apenas uma declaração de alívio pela iminente conclusão de seu sofrimento físico, mas uma afirmação de que tudo o que havia sido necessário para a redenção da humanidade estava agora plenamente realizado. O sacrifício que ele ofereceu, tomando sobre si os pecados do mundo, havia alcançado seu propósito. Tudo o que fora profetizado e planejado desde o início dos tempos, sobre a redenção e a reconciliação do homem com Deus, estava agora consumado. Era a confirmação de que o plano de salvação, iniciado com sua encarnação, chegava a um ponto final vitorioso. Com essa frase, Jesus não apenas encerra seu sofrimento na cruz, mas sela o pacto eterno entre Deus e a humanidade. O pecado que havia separado o homem de Deus desde a queda no Éden foi vencido naquele instante. Ao dizer está consumado, Jesus declarou que as exigências da justiça divina haviam sido plenamente satisfeitas. Não havia mais necessidade de sacrifícios contínuos como na antiga aliança. O sacrifício de Jesus foi único, perfeito e suficiente para redimir toda a humanidade. Naquele momento, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que a barreira entre Deus e o homem havia sido removida para sempre. O caminho para o Pai estava agora livre, e todos aqueles que creem podem se achegar diretamente a Ele. Essa frase também carrega uma nota de vitória. Ao dizer, está consumado, Jesus não estava declarando derrota, mas sim vitória completa sobre o pecado, a morte e o poder das trevas. O que parecia ser um fim trágico era, na verdade, o início de uma nova era de graça. Jesus, com sua obediência até a morte, triunfou sobre tudo o que nos separava de Deus. O está consumado ecoa como uma proclamação da liberdade espiritual que agora é oferecida a todos. Ele pagou o preço total, de modo que não há mais dívida a ser paga. Sua missão estava cumprida, o sacrifício estava completo, e o caminho para a vida eterna foi aberto para todos os que colocam sua fé nele. Nas palavras finais de Jesus, ao dizer Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele demonstrou total confiança no Pai Celestial. Mesmo em meio à agonia extrema da crucificação, Jesus entregou seu espírito com uma fé inabalável e uma serenidade impressionante. Isso mostra que, apesar de todo o sofrimento, ele sabia que estava cumprindo a vontade de Deus e que seu sacrifício não era em vão. Ao proferir essas palavras, ele encerrou sua missão terrena, entregando-se completamente nas mãos do Pai, em um ato de entrega e obediência suprema. Essa entrega final não foi um gesto de desespero, mas sim uma demonstração de rendição absoluta à vontade de Deus. Jesus sabia que sua morte não era o fim, mas o começo de algo grandioso. Ao entregar seu espírito, ele não apenas completou o ato redentor, mas abriu as portas para a reconciliação entre Deus e a humanidade. Sua morte foi o cumprimento de todas as promessas feitas desde o início dos tempos, a redenção que o povo de Deus aguardava. Nesse momento, o véu do templo se rasgou, significando que a separação entre o homem e Deus havia sido quebrada. A humanidade agora tinha acesso direto ao Pai, graças ao sacrifício de Jesus. Além disso, suas últimas palavras carregam um significado profundo de esperança. Jesus, que enfrentou o pior que a morte e o pecado poderiam oferecer, entregou seu espírito com a certeza de que isso era apenas o começo de uma nova vida, não apenas para ele, mas para toda a humanidade.
Sua morte não foi uma derrota, mas o triunfo sobre o pecado e a morte. Esse ato de confiança em Deus é um exemplo poderoso para todos os que o seguem, demonstrando que, independentemente das circunstâncias, podemos confiar plenamente no plano de Deus e entregar nossas vidas em suas mãos. A entrega do Espírito de Jesus não marcou o fim de sua história, mas o início de uma nova era de esperança e salvação para toda a humanidade. Ao dar sua vida de forma voluntária, ele trouxe à existência a possibilidade de uma nova vida para todos aqueles que acreditam nele. A cruz, que antes era um símbolo de morte e condenação, tornou-se um símbolo de vida, de esperança e de redenção eterna. Essas 7 declarações de Jesus ecoam ao longo da história como um testemunho imortal de seu amor, sacrifício e vitória sobre a morte. Cada uma dessas palavras, pronunciadas no auge de seu sofrimento, carrega em si a essência do plano redentor de Deus, que transformou a cruz de um símbolo de condenação para um emblema de vida e esperança. Elas são mais do que simples frases, são poderosos lembretes de que o amor de Cristo transcende qualquer dor, que o perdão é possível mesmo nas situações mais sombrias e que a morte, em Cristo, não é o fim, mas um novo começo. Essas declarações continuam a inspirar e transformar vidas ao longo dos séculos. São palavras que atravessam gerações, trazendo consolo, renovação e esperança a todos que as ouvem e refletem sobre seu significado. Elas mostram que o sacrifício de Cristo abriu as portas para uma nova vida de graça e reconciliação com Deus, e que, por meio de sua vitória na cruz, somos convidados a partilhar de sua vida eterna. Jesus não apenas falou de amor, ele viveu esse amor até o fim, dando a vida para que pudéssemos viver em comunhão com o Pai. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de se inscrever no canal para receber mais conteúdos edificantes como este. Comente aqui embaixo, compartilhe suas reflexões sobre essas declarações poderosas. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com amigos e familiares que também possam se beneficiar dessa mensagem. Ah, e claro, deixe seu like. Sua interação nos ajuda a continuar espalhando essa palavra de esperança e transformação para mais pessoas.